Wallace, o que que te levou a criar esse projeto Orixás e Leis? Fala um pouquinho desse terremoto, dessa sacudida que tu quer dar na religiosidade brasileira. Quando eu volto dessas viagens e começo a exercitar a prática do culto ao orixá, eu descobri que o culto ao orixá é muito simples, que ele não tem 95% daquilo que se informa dentro da diáspora. E eu entendo também que a diáspora é uma comunicação que foi herdada, atribuída, e não há como se mudar isso, e não devemos fazê-lo, né? Até como respeito a esse tipo de tratamento. Eu começo a ver, dentro de um processo sacerdotal, a apoderação e a manipulação da informação. E aí isso me motiva, de alguma forma, a passar o conhecimento que eu faço para mim e dar extremamente certo para amigos e pessoas muito próximas, para que elas não fossem, de alguma forma, vilipendiadas pelo comércio religioso que aqui se estabeleceu. O Babá estava falando aqui exatamente sobre isso. Eu só discordo um pouco do senhor sobre um processo, que o Alpha-Khan, ele não é só o cara a ser cuidado. O Alpha-Khan, na minha concepção, ele, acho que até para chegar para ser Alpha-Khan, tem que ter um tempo para conhecer esse processo, a família, e não entrar direto como se fosse uma bala de Sputnik, né? Pô, que é o que dá frustração. Em cima disso, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. Não é uma venda de em cima disso, eu vou lhe fazer mais uma pergunta. A família Cambi tem Sentaie, por exemplo, que se faz em criança. Eles enxergam a necessidade da pessoa descobrir o Odu tão logo para poder viver melhor? Não é só eles, é cultural, é da vida deles. Porque o nosso Alpha-Khan, dentro da nossa concepção, não discordando do que você está falando, ainda porque estou entrevistado. O nosso Alpha-Khan é justamente a gente descobrir o destino para que a pessoa possa seguir um pouco melhor. Peca no momento, no sentido de que as pessoas, de fato, você está falando uma verdade, fazem isso de forma completamente comercial, a fim de vilipendiar e agariar apenas recursos, e essas pessoas ficam jogadas ao Deus dará. Verdade. Então, vamos lá. A gente, vamos repetir, nós somos diáspora, tá? E a nossa compreensão, ela é limitada à base daquilo que a gente vivencia. Ninguém aqui nasceu numa tribo, numa floresta e conhece como é que é a vida dos caras. Eles têm crenças, eles têm identidades diferentes da nossa. Então, não dá nem pra gente trabalhar essa informação. O Assentaie, ele é uma coisa que quando o cara nasce, ele leva até o Babalaô joga lá, saca, bingo. A gente chamaria isso de tefá para ele. Porque você daí significa botar os pés sobre a terra, eles atefam os dedinhos da criança, tempera tudo. É bonito, uma cerimônia bonita que nós não temos no afro-cubano, não temos. Mas tem até o caso de, como a gente falou, Ergibe, semana passada, de iniciar em determinado momento, até mesmo dentro do ventre da barriga, por uma questão de saber o destino daquela criança e por um eventual perigo de morte, ou tipo de coisa, para poder tentar liquidar e sanar qualquer que seja o problema espiritual ali mesmo dentro da barriga e a pessoa seguir com aquele Odu. Mas o que não pode ter, de fato, você fala com muita propriedade, tem toda a razão, essa conotação comercial. Segura esse Defá, esses santos aí, tu não vai saber rezar, tu não vai saber real Admu e morra. O que é o que acontece hoje em dia? No Brasil, a verdade é essa. E ninguém sabe nem qual é o nome do santo. Não, e outra coisa muito interessante, que não se ensina a comunicar, né? Você tem aí o jogo de Obi, que é um jogo que qualquer um pode fazer, o jornaleiro, o satanista, o luciferiano, o crente, o católico, o ifaísta, o candomblecista, o umbandista, deixa o cara consegue enxergar, ele tiver 3 dedos para jogar, ele consegue fazer isso sem a menor dificuldade. E um pouco de leitura ajuda. Então, tipo assim, ninguém passa isso. Mas você não acha que para poder uma pessoa, você falou que jogar o bi é para todos, mas você não acha que para a pessoa jogar o bi, pelo menos ela teria que passar por um processo de estudo para também não fazer nenhuma besteira? Porque eu conheço um caso, não vou relatar nomes, e o cara virou Alpha-Khan e começou a dar consulta de Obi no pé de Exu. E aí o cara só não foi morto porque ele conseguiu fugir a tempo, até porque o Odu dele fala que ele se salva da morte várias vezes. Então vamos lá, né? Pobre Alpha-Khan, faltou ele conhecimento, alguém para dizer que ele estava certo até você falar que ele fazia para os outros e cobrava, né? Estava tudo bem. Vou dar um exemplo. Vou dar minha vida. Eu sou um indivíduo que eu sou o Alpha-Khan que joga o Pelé, tá? Que isso? Não pode. Baseado em quê? Jogo pra mim, não jogo pros outros. Eu jogo Iquim. Eu pego meus Iquins e jogo, só quando quero. Mas eu gosto muito de jogar o Bi, porque o Bi é rapidinho, né? Jogo rápido. É o jogo de
Só falta jogar cubo mágico. Né? Eu até acredito nisso. O dia que jogar, vai jogar até moeda. Então, o África Cubano nasce disso, né? Ele substituiu o Obi pelo Coco e Axé. E ó, já joguei com Coco e me amarro. O Rony Bocá, meu irmão, Carlos Adebi jogou com casca de laranja. Se eu soubesse a condição binária de exceção, a internet de algum, também falaria com ele de forma até por IP. Então, isso não é um problema. Né? Isso fere o religioso. O religioso é dogmático. Como esse desgraçado faz isso? Esse rapaz, como exemplo, né, que está fazendo o papel aí do antagonista, se ele faz isso para ele, eu não vejo problema nenhum em fazer. De boa, tranquilaço. Ele tem o direito de falar com o Exu, tem o direito de jogar o obi dele, e não vi nenhuma liturgia, eu não conheço, que fale que ele é proibido para isso. Eu sei que ele é proibido de jogar para os outros e cobrar. Por exemplo, ele pega lá o obi dele, vou jogar para você, meu velho, R$30. Não, isso não é cartomancia. Tá? Não é cartomancia. Ele pegar o Opelé, por exemplo, sem conhecimento, e fazer isso como se fosse uma balaô. Isso também está errado. Ele está tendo falsidade religiosa, né? E mais do que isso. Mais que a falsidade religiosa é falsidade ideológica, porque ele está indo todos os caminhos contra. Agora, para ele próprio, exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não tenho mais uma balaô. Cara, na boa, eu não vou ficar batendo em porta de ninguém em jogo. De boa. E eu tenho a condição e o preparo por condições próprias de como me comunicar com o Exu, e te digo, responde e faz muito na minha vida. Simples assim. Eu escutei isso do Oxefum. Você não posso desde quem com quem. Quando? Olodumare, quando cria o homem, minto. Né? A Terecaie, que vocês conhecem como o Batalá, que o Batalá é um nome de emprego, é um nome de serviço, né? É um status, mas a entidade, que é o Ilumoré que criou o homem, é a Terecaie. Esse cara, ele me cria para ser um indivíduo independente, vencedor e sobreposto às minhas vontades para o mundo ao qual eu pertenço. Não há como você vê o Abalaô, eu não tenho que impor em você as minhas frustrações, eu tenho que me passar a liturgia para eu aprender, mas eu não tenho que ficar, toda hora te enchendo o saco, eu tenho que sair sozinho, E cabe ao Babalaô indicar o caminho, mas o cara, ninguém é pai de ninguém nesse mundo. Olha, eu já falei com o Wallace, eu sou doido pra ver o Wallace Babalaô, cara. Acho que vai ser um inferno no planeta Terra. Inferno nada, eu vou deixar todo mundo independente, meu. A minha casa é aberta pra qualquer um. Pra quem fizer ele Babalaô. Nada. É isso aí. Nada. Eu escutei essa semana. Quem deu título ao George de ter esse nome? Aí eu falei, pergunta pro número. Meu molho não tem vidro. Tem que ter coragem para encarar o processo. Qualquer porra encara, vai lá. O George, na verdade, ele é uma pessoa que ele perambula, ele caminha entre dois mundos, que é o nosso diaspórico e o tradicional, de fato, que é a família Acambi. Ele, não é porque ele é iniciado no afro-cubano que ele só bebe da nossa fonte. Sim. Pelo contrário, ele tem contato com o pessoal de Acambi até os dias de hoje. Isso é muito interessante, né? Não é por família, é por Ifá. Eu não vejo Ifá cubano e Ifá tradicional nigeriano como antagônicos, até porque eu entendo que os dois têm uma riqueza maravilhosa de culto, e olha, imbecil é quem vê diferença nisso, simples assim. Deixa eu fazer duas questões importantes sobre o que você está dizendo. Primeiro, quando você diz assim, vou democratizar, eu sou um cara da área de tecnologia, eu sou partidário do software livre. Adoro. Você conhece o conceito? Adoro, pô. Então você sabe do que eu estou falando. Zabbix. Eu sou usuário Linux Beta. Adoro. Adoro. Mas veja bem, quando a gente fala em democratizar, a gente corre o risco de vulgarizar. Quando você diz, eu jogo o Pelé para mim, porque eu tenho conhecimento, tenho a capacidade de interpretação, eu digo para você, estou em Baixo. A casa é sua, o Pelé é teu, você faz o que você quiser. Literalmente, é isso aí, exatamente. Entendeu? Mas você chama a atenção para o risco de ultrapassar a linha do atendimento para outras pessoas. Caráter, isso se tornar uma espécie de comércio. E aí cai numa questão que você tinha falado anteriormente, que é a questão da vaidade. Isso aí. Quando é que a vaidade ela não vai pegar o cara? Então, porque o risco é eminente sempre. Eu posso. Deixa eu falar minha segunda questão. Não, você é boa demais. Vou dar um bombom para ele, pai. Quando ele está falando, o Fange está falando
né, da sua consagração, o Babalaô, a primeira imagem que me vem à mente seria um cara híbrido, né, que estaria trazendo os elementos das duas culturas. Só que tem uma coisa, tem uma porrada de híbridos, Juninho. Tem uma porrada de cara aí da tradição afro-cubana carregando Da tradição nigeriana que joga o nosso tratado de acesso ao nosso conhecimento. 2 e 10. Sim. 2 e 10, um em cada mão. Que legal. Entendeu? Um em cada mão. Ou então misturando uma coisa com a outra e tal. Tá ali, só que ele tá fazendo escondido. Então. É porque tá com medo de levar a paulada dos pares dele, leva, porque tem uma galera aí meio radical palestina aí na parada que é foda. Entendeu? Então, assim, Hamas. como é que seria isso na sua cabeça? Então, vamos Vocês lá. assim, porra, vamos agregar o melhor dos Eu já dois falei pro mundos. Wallace, cuidado pra nego não querer te matar. Tava falando isso com ele no carro. O cara tem que ter dinheiro pra gastar bala comigo, né? Eu Falei, vou te dar uma 40 de presente, acho que hoje Wallace. eu vale um dinheirinho legal. Pelo menos uns 100 mil vale. Então vamos lá. Estou aberto à proposta. Eu posso também me suicidar com preços Não, não mortos. se mata não, cara. Vamos, continua, Então, fala aí. vamos lá. Então vamos lá. Depois da entrevista não pode nada. Vamos lá. Existem pessoas que nascem com caráter, pessoas que nascem sem caráter e pessoas que adquirem pela vida. Isso aí não tem nada a ver com religião, tem a ver com vivência. Você é mais velho que eu, nasci aí, então eu te respeito por isso. Você já viu muito mais coisa que eu. Eu tenho 17.285 dias, daí conta, mais de 18 mil dias na frente. Então, mais 1.000 dias na frente. Mas eu não fiz as viagens que você fez. Não, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada porque hoje você tem acesso por internet, que é maravilhoso, e você não vai perder nada. Hoje eu te ponho para falar com qualquer pessoa, em qualquer comunidade de axé, fora daqui, que não vai perder nada. O importante é realmente conhecer. Né? E isso, Ogum, orixá da tecnologia, fez acontecer e comunicou as pessoas. Hoje eu opero um cérebro a 15 mil quilômetros de distância. Cara, isso não tem preço. Então, não é por aí. Não existe você agregar duas concepções. Né? As pessoas têm medo de fazer isso porque elas são desonestas. Então, como elas estão fazendo de forma desonesta, vai ser pega na sua desonestidade. A mesma pessoa que faz isso, tem um cara que ele é só, por exemplo, tradicional e tem 70 títulos que não existem, por exemplo, que ele comprou na Nigéria ou que o seu babalaô vendeu para ele. Né? E esse cara, ele é dentro de um Ifá puro. Tanto pode ser também um cara do Ifá cubano que também pode se desvencilhar e criar coisas muito loucas. Né? Culto, sei lá, ele ódio de cielo. Pode criar o que ele quiser. Então, né? E o brasileiro, então, ele tem um prazer macabro de destruir qualquer coisa boa que aconteça. Isso é verdade. Né? A gente tem tanta coisa boa para aproveitar, a gente não aproveita e destrói dos outros. Então, não é isso. O que tem que ficar muito claro que Ifá é conhecimento. Eu não conheço uma escritura de Ifá que não me promova isso. E ele não me diz, em nenhuma escritura, qual ramo eu tenho que seguir, porque Ifá é um só. O que existe é o quê? São denominações e localidades de culto. É isso que para mim é interessante. Entendeu? Isso para mim é o que pega. Você ter localidade de culto. É igual o candomblé. O candomblé é único, com 5, 6 nações dentro dele. Ifá é único, com 2, pelo que eu vi agora, tem 3 ramas diferentes. A própria afro-cubana se dividiu em 2 ou 3 por aí. Né? Eu tenho Ifá Iloro, tem Zamorana, tem outro Ifá doido por aí. Tem por aí. Né? E se eu for usar de forma técnica, isso para mim aceita. Fazer uma pergunta para você. É o que eu sempre falei. Isso para mim aceita. Aceita tudo. Por exemplo, não me atende. Ok, então eu crio algo novo para me atender. Isso. Chama, a Igreja Ortodoxa nasceu assim. Chama-se né? seita. Tá em Ogum Daqueté, né? A separação e a criação de novas religiões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado nesse contexto que a gente está nessa vibe aí, você fala sobre essa questão de você mesmo jogar, do seu conhecimento, de você ter uma compreensão e de você entender que tem certas coisas que não precisa do sacerdote. Isso bate muito de frente com a questão religiosa, tá? Mas, complementando a pergunta que o Márcio fez, eu acho que a resposta não foi tão bem dada. Em relação a esse atrito que bate com a religião, porque a religião, às vezes, ela também te proíbe algumas coisas, te livra, te segura de alguma coisa para você não se perder. O que você entende sobre isso? Porque
tem gente que vai ouvir isso, vai falar assim, então eu posso fazer tudo, vou arrebentar a boca do balão. Eu sou o babaú, não sou nem mais babalau, vai criar o babaú, como a gente falou. Tem o babaú, tem o babaú, tem o... Não, babacaô. Babacaô, tem babacaô, eu sou babacaô. Eu sou babacaô de profissão. Eu arrebento. Mas a pergunta... Babacalaô também é bom demais. Mas a pergunta é essa, até onde essa informação pode afligir? Porque tem gente que tem cabeça, tem gente que não tem cabeça, tem gente que não vai entender, tem gente que vai falar, então eu posso fazer tudo e vai daqui a pouco dar um tiro no pai de santo dele e falar, quem manda nessa porra sou eu. Sai, agora quem vai ser o pai de santo nessa merda sou eu. Então, vai chegar agora, o senhor não manda mais em mim, não, eu sou babalete, acabou. Eu vou fazer uma pergunta pro final para vocês responderem, né? IFA é religião? IFA é religião? Não, IFA não é. Para mim é uma. Então, vamos definir rapidamente o que é religião. Vamos lá. Nós estamos falando do microfone. Se IFA é religião, o que é religião? Para mim é. Para mim é. No momento que eu estou regido por normas, liturgia, conceitos, dogmas. Tudo isso é um conjunto que forma o arcabouço religioso. Então, estatuto de empresa também não é religião, pô. Sim, mas para alguns funcionários acaba sendo. Não é. Hoje já não. Eles estão muito ferrados. Se for assim, coitado, ele tá. Você sabe que já foi no passado. Já foi no passado, mas vamos lá. Hoje em dia IFA de forma epistemológica, ou seja, a função de IFA, não deveria ser religiosidade. Até porque o indivíduo pode ter fé. Aliás, na própria África, o cara é islâmico e ele é de Fá. O cara faz culto egípcio, fala baixo, né? Porque contar um segredo, 7 não veio do Egito. Então, mas voltando a isso, o cara é de Fá. E se ele fosse uma religião, por exemplo, seria uma religião aberta pluralista. Então, quebraria muitos conceitos. Agora, o fato de ela ter dogmação, ela ter estatutos e ter iniciação. A iniciação é um termo que nós, como ocidentais, utilizamos, tá? Não existe esse termo de forma... nem o Lúmila fala sobre isso, nem o Lissá fala sobre isso. Isso quem fala é a gente. A gente precisa disso. Então... alcançar o sagrado. Então... E começa a ter intermediários. Fala hoje. Mas intermediário, o que acontece? A gente, como ocidental, por termos um viés cristão baseado em dogmas totalmente hereditários, fazemos isso. Mas quando você vai para a origem, por exemplo, né, e aí que é legal quando a gente conhece a história do processo, você entende que não cabe. É como fazer teologia de orixá, não dá. Não dá para fazer teologia de orixá. A gente faz teologia cristã, teologia presbiteriana, mas não dá para fazer teologia de Fá. Não tem condição, porque não vai caber essas informações. O culto de orixá, eu não falo mais de Fá, estou falando agora do culto de orixá dentro do próprio indivíduo negro que acredita no orixá, independente de onde ele esteja. Ele é libertário, livre sobre a sua comunicação do seu eu interior com tudo aquilo que rege o planeta, a natureza em si e todas as suas funções. Então não é um religar. Não é uma necessidade de eu ter que me reconectar, porque eu estou conectado. Por isso que ele não se torna uma religião. A religião, ela te pragmatiza sobre várias funções para um controle, caso você perca. O que é diferente do orixá. Todo mundo sabe que é certo e errado. Todo mundo sabe qual é a penalidade do processo que você vai fazer. Ifá fala muito sobre isso, e qualquer orixá que você estude vai falar também sobre isso. Por isso que não cabe a religião. Por isso. Mas entenda bem, o que eu estou dizendo é baseado no quê? Numa questão filosófica. Eu não posso chegar dentro, por exemplo, se eu chegar hoje com um cara de Fá, assim, cara, não tem condição. Mas quando vocês estão me perguntando a minha visão sobre esse assunto, e o processo filosófico intrínseco é esse. Agora, óbvio, nós não fazemos isso. E esse contexto aí, ele é falado até hoje. Ifá é ou não é religião? Isso é uma coisa que é falado o tempo todo. Bom, isso depende, acho que, muito da característica da pessoa que está inserida dentro do contexto, que nem a questão da fé. Você não é um cara que tem fé, tu é convicto. Fé é uma coisa que, para mim, ela deturpa muito. E outra coisa, como é que eu vejo hoje, baseado na nossa sociedade? Quem mais se ferra dentro das culturas é quem tem fé.